Olá, começando agora nesse sábado aqui na TV Band, o programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E nesse programa você confere Momento Especial com a professora Ana Beatriz Freitas. Hoje falaremos sobre a questão da sociedade inclusiva. Que sociedade é essa que tanto almejamos e que tanto tem sido afalada? Tem também o quadro Conexões com a professora Gisele Ribeiro. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a pedagogia sistêmica e como a pedagogia sistêmica pode nos ajudar, nos auxiliar no dia a dia. Todos esses conhecimentos você acompanha aqui no Intervalo de Aula. O time de futebol de salão feminino da Faculdade Araguaia foi campeão nos Jogos Universitários Sul-Americanos de 2017, que ocorreram em Bogotá, na Colômbia. Representar o Brasil em torneio internacional tão importante foi uma honra para a Faculdade Araguaia. Afinal, essa vitória é mais uma conquista do esporte goiano e brasileiro. É com orgulho que a Faculdade Araguaia parabeniza a todas as atletas e comissão técnica. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, tudo bem? Eu sou Gisele Ribeiro Cardoso, eu sou pedagoga, psicopedagoga institucional, psicoterapeuta sistêmica e hoje eu vim apresentar para vocês um curso que nós teremos aqui na Clínica Constelar. Esse curso é o curso de Pedagogia Sistêmica e nele nós teremos o que é a pedagogia sistêmica, qual o perfil do pedagogo sistêmico, os campos de aprendizagem e a pedagogia sistêmica, o olhar quântico aplicado à pedagogia sistêmica, o emocional e o cognitivo a partir de um olhar sistêmico, os contextos inter e transgeracionais e a sua relação à educação. Tudo isso aqui para você na Clínica Constelar. Obrigada! Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. E agora uma dica para você que atua com assessoria de imprensa. Faculdade Araguaia está disponibilizando uma oficina de escrita para assessoria de imprensa entre os dias 6 e 8 de novembro. No curso, nós falaremos sobre os principais aspectos de conteúdos de relevância para atuar nessa área. A gente vai falar também sobre os conteúdos específicos da assessoria de imprensa e os principais erros que são cometidos nos dias de hoje. Não perca essa oportunidade, se inscreva no link que aparece aí no seu vídeo. A Pousada Serra de Goiás é referência em hospedagem na cidade de Goiânia. Situada em região nobre da capital, próxima ao Goiânia Shopping e Parque Vaca Brava, a Pousada Serra de Goiás está entre clínicas médicas e estéticas de referência nacional, escolas conceituadas e importantes centros gastronômicos e de lazer no setor bueno. Na Pousada Serra de Goiás, você conta com estacionamento exclusivo, espaço para reuniões e eventos e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de poder desfrutar da harmonia e beleza da natureza. Pousada Serra de Goiás, você perto da natureza no melhor ponto da cidade. Hoje vamos começar o nosso programa com um assunto bastante atual: educação, sociedade e inclusão. Será que nós temos uma sociedade realmente inclusiva? Essa questão você acompanha agora no quadro Momento Especial com a professora Ana Beatriz Freitas. Olá, bem-vindos a mais um Momento Especial. Hoje falaremos sobre a questão da sociedade inclusiva. Que sociedade é essa que tanto almejamos e que tanto tem sido afalada? Muitos têm perguntado a mim, têm se perguntado e têm questionado:
Será que é possível alcançarmos essa tão sonhada inclusão, com todos participando ativamente, tendo a mesma igualdade nas oportunidades de participação social e cultural? Vivemos, todos sabemos, num modelo de sociedade competitivo e excludente pela própria dinâmica socioeconômica. Entretanto, será que isso nos inviabilizaria construir outras formas de construção de relações sociais? Vamos ver o nosso vídeo. As cenas vistas chamam a atenção para aquilo que vemos comentando sobre barreiras atitudinais. Quer dizer, aquele tipo de barreira ocasionada pelas atitudes de cada um frente ao próximo ou frente a uma situação que gera excludência para o outro ser humano. Então, quando nós conseguimos identificar esse tipo de barreira e mudar a atitude, nós estamos fazendo a diferença. E isso ocorre, não precisa ser necessariamente algo grandioso, que em uma atitude vai mudar a vida ali de milhões de pessoas, ou resultar numa promulgação direta de uma lei, de um decreto, e que muitas vezes parece fora do nosso alcance, como pessoas ditas pequenas, normais, não famosas, sem ter uma repercussão social de falar assim, nossa, essa pessoa pode mudar o mundo. Então eu aqui, anônimo, né, cidadão anônimo, cidadão, cidadã, que ninguém num público do maior tenha conhecimento da minha pessoa, como que eu vou poder fazer diferença? Então o que o vídeo vem mostrar é que isso se trata de uma construção sociocultural, não se dá de uma hora para outra e nem pela mão de uns poucos cidadãos, de heróis, não é assim, de pessoas públicas mais conhecidas, ou de artistas, ou de políticos, ou de pessoas que estejam na mídia ali em evidência ali por alguma razão, que claro que a imagem delas, a questão da exposição na mídia e também o fator socioeconômico possa fazer uma diferença maior para um certo público, mas assim, o que tratamos aqui é a questão de que umas poucas pessoas também não vão dar conta de fazer todo esse movimento social para essa sociedade inclusiva que queremos. Isso não depende da atitude de uns poucos, mas de pequenas atitudes que todos nós podemos fazer a diferença no cotidiano, nas atitudes do dia a dia. Então é uma informação que alguém nos pede, que podemos prestar essa informação corretamente, com gentileza.
alguém que precisa de um auxílio para atravessar a rua, seja ali por uma questão que até que esteja sobrecarregada ali de pacotes, né? Ou por uma questão de uma deficiência, ou porque ali naquele momento ela precisa ali realmente ali de um auxílio por não conhecer ali o trajeto e que você auxilie. Alguém na escola que esteja ali com alguma dificuldade ali na aprendizagem e que você assim, se preste às vezes até ensinar às vezes uma coisa simples e que vai fazer com que o sujeito fale assim, nossa, se eu soubesse somente dessa dica, isso já seria suficiente para eu resolver várias coisas, até vários aspectos, um pequeno incentivo que às vezes pode ser o suficiente para um aluno, que um aluno não desista do percurso, né, do seu percurso escolar e da sua trajetória, às vezes, numa disciplina. E ações, né? Quantas vezes, via também uma reportagem recentemente, quantas vezes nós vivemos só nesse paradigma adultocêntrico, ou seja, só focada no adulto como principal responsável, como principal cidadão inteligente, e que com isso vem discriminar a criança, ou quem é mais novo do que ele. Então, nessa palestra, né, e essa palestrante assim é mãe, ela dizia que o filho dela, né, uma criança, quando foram à casa de uma pessoa conhecida, ali para uma situação de visita, os adultos na casa cumprimentaram a palestrante, no caso assim, a mãe do garoto, mas não cumprimentaram a criança. E que o filho dela perguntou, falou assim, mamãe, mas por que ele não me cumprimentou? E ela disse, pois é, eu não sei. Porque aí, de fato, às ela, a criança já, né, com certeza ali com aquela capacidade ali de expressão, de fala e tá ali, então ela é ignorada como uma, assim, ela é acompanhante do adulto, acompanhante da convidada da festa, mas a criança em si não foi convidada. Então, isso se traduziria, assim, numa atitude que às vezes se diz como normal, que se fosse ao contrário, se ninguém cumprimentasse a mãe, que seria, assim, a adulta, todo mundo iria falar, nossa, que falta de educação. Mas ali não cumprimentou a criança, isso se releva, né? Se considera até, assim, relativamente normal. Não, ela está acompanhando, às vezes veio aqui, assim, que brincar, não vai se importar com isso. Então, nos pequenos gestos, né, que tipo de educação, mesmo na informalidade, nós plantamos e gerimos para com o nosso próximo, para com outro ser humano. No caso do público também, das pessoas com deficiência, né, o quanto que é comum, principalmente assim na questão das pessoas que apresentam um problema intelectual, ou uma deficiência mais visível, ele manifesta no corpo, que nem sempre tem uma implicação intelectual, mas que ela é ignorada. Só é tratado, só é feito diálogo com o seu acompanhante, como se ela não tivesse voz. Então, assim, que pequenas atitudes, né, dando voz a essa pessoa, conferindo respeito, interlocução, nós rompemos barreiras atitudinais, fazemos a diferença e, assim, podemos ser exemplos de uma sociedade mais inclusiva e com mais respeito a todos. Assim, fazemos educação, inclusão e uma educação social por excelência. Essa é a mensagem do nosso momento especial de hoje. É isso aí. E para uma sociedade cada vez mais inclusiva, o papel do professor é fundamental. Afinal de contas, ele pode ajudar na formação de pessoas que pensam na inclusão e atuam de forma inclusiva, não é mesmo? Então, leve esse assunto para a sala de aula. Faça diferença aí na sua escola. Estude Pedagogia ou Administração à Distância na Faculdade Araguaia e aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade e a inovação de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da Terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda.
planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. E agora uma dica para você que atua com assessoria de imprensa. Faculdade Araguaia está disponibilizando uma oficina de escrita para assessoria de imprensa entre os dias 6 e 8 de novembro. No curso, nós falaremos sobre os principais aspectos de conteúdos de relevância para atuar nessa área. A gente vai falar também sobre os conteúdos específicos da assessoria de imprensa e os principais erros que são cometidos nos dias de hoje. Não perca essa oportunidade, se inscreva no link que aparece aí no seu vídeo. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Para você que deseja construir, planejar, preservar, gerar riquezas com sustentabilidade. Faculdade Araguaia. Para você que deseja se dedicar ao crescimento de empreendimentos públicos ou privados. Faculdade Araguaia. Para você que deseja criar, cuidar e inspirar gerações. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E nesse bloco, a professora Gisele Ribeiro vai trazer para você no quadro Conexões o assunto Pedagogia Sistêmica. Você sabe o que é? Então vamos ver. Olá! Nós estamos aqui de novo, nesse reencontro, nesse quadro maravilhoso, nesse programa fantástico, para falar de educação, de sentimentos, de pais, alunos e crianças. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a pedagogia sistêmica e como a pedagogia sistêmica, ou seja, o que tem por detrás desta pedagogia sistêmica pode nos ajudar, nos auxiliar no dia a dia. Para você, mamãe, papai, professor, para você que acompanha esse pequeno na escola, que às vezes apresenta alguma dificuldade. Pois bem, a pedagogia sistêmica ela nada mais é do que uma reconciliação entre a escola e a família. Como assim uma reconciliação? É porque, geralmente, quando a criança apresenta alguma dificuldade de aprendizagem, a família, os pais, eles não sabem como lidar com isso. Então, os pais, eles se encontram num movimento de culpa, eles se sentem culpados por aquilo. E aí, esses pais, eles não sabem o que fazer com essa culpa. Geralmente, eles transferem essa culpa toda para o professor. E aí, esse professor, ele fica também sem saber o que fazer com essa culpa. De repente, esse professor começa a se proteger, a encontrar alguns mecanismos para querer se defender de algo relacionado àquele sentimento daquele pai. Então, esse pai, ele cria um muro, né? Porque ele tem um sentimento de culpa, ele cria um muro. O professor também cria um outro muro e a criança fica ali, no meio. Ou seja, quando isso acontece, essa criança, ninguém
consegue olhar para a real necessidade da criança. O porquê que aquela criança está apresentando aquela dificuldade. Quando esse movimento de culpa entra e essa transferência acontece, a criança fica sozinha, porque não tem os olhos para a criança, os olhos dos pais e do professor. Então, o que nós podemos fazer? Quando a pedagogia sistêmica entra, nós podemos olhar para o real acontecimento da criança, né? A pedagogia sistêmica, ela foi implementada primeiro numa universidade do México há 17 anos atrás, pela Angélica Oliver, uma doutora e também uma diretora de uma universidade chamada CUDEC no México e de uma escola também muito importante que tem muitos anos no México. Então, a Angélica Oliver insere a pedagogia sistêmica e eles começam a trabalhar há 17 anos de uma maneira totalmente sistêmica. Quando eu estive com a Angélica Oliver e ela esteve nos apresentando alguns exemplos de o que é que acontece por detrás, sobre aquilo que nós falamos agora há pouco, ela trouxe uma história, um acontecimento muito lindo e ao mesmo tempo muito sério. O que aconteceu ali? Uma criança de 11 anos havia agredido a professora. Uma criança, aluno da escola dela, agrediu a professora de uma maneira muito forte. E o marido da professora queria processar, a família da criança, a escola e tudo mais. A escola, com esse olhar sistêmico, ou seja, com o olhar para a necessidade da criança, o porquê que aconteceu aquilo, o que estava por detrás daquilo. Então, resolveu ouvir, resolveu fazer um encontro ali entre todos eles. E aí, aquela criança pôde demonstrar o seu sentimento. E aí, quando foi perguntado para ele, de uma maneira sem julgamento, o que estava acontecendo na vida dele, o que estava se passando na casa daquele pequeno. E aí, o pequeno disse: a minha mãe está morrendo de câncer. E de repente, a professora levou um choque muito grande, porque a mãe da professora mora ao norte do México e a mãe da professora também estava morrendo de câncer. Quando se posicionou todos eles ali e se olhou para a real necessidade da criança, a criança pôde passar ali naquele momento o porquê da agressão. Ele não aguentava mais ver a mãe triste morrendo de câncer. E ele não estava mais aguentando ver a professora triste sem poder ter acesso à mãe dela que também estava morrendo de câncer. Ou seja, o que está por detrás? O que está acontecendo na casa daquela criança que o faz ter uma atitude de agressão ou que o impede de ter um acesso maior à aprendizagem, O que nós temos hoje, o que está acontecendo muito, e é muito natural hoje, por exemplo, são divórcios. E hoje é muito simples olhar para um divórcio e falar, é natural, inclusive, porque já está se tornando natural o divórcio. Mas qual o sentimento da criança com relação ao divórcio e o que ela transfere ali para a escola, o que se passa ali quando um divórcio acontece? Ou seja, o professor está sabendo o que está acontecendo na vida daquela criança, daquele adolescente, daquele estudante? Porque quando ele entra na escola, ele entra e ele carrega tudo que está dentro da casa dele com ele. Não tem como deixar para trás. Então, é uma investigação sem julgamento para com um olhar de uma resolução, um olhar para o amor com ordem. No quadro passado, nós falamos sobre a ordem. Vocês podem olhar aí, procurar no nosso YouTube, que nós temos o quadro sobre a ordem. Então, quando a gente olha para o amor e coloca ordem nesse amor, e a gente insere um olhar para além, ou seja, o que está acontecendo no pano de fundo na vida dessa criança, na vida desse professor, o que acontece ali naquela casa.
Aí sim a gente pode olhar para a raiz e poder ajudar com muita seriedade, com muito amor e com muito compromisso essa vida. Porque não é somente uma dificuldade de aprendizagem, não é somente uma agressão por ser. Não é. Vamos olhar para o que está de plano de fundo. Qualquer coisa, né? Nós estamos aqui sempre. Tragam sugestões. Nós temos o nosso Instagram do intervalo de aula, né? Qualquer coisa, tragam sugestões, façam perguntas. Nós estamos aqui para isso. Gratidão. Bom, o programa de hoje fica por aqui, mas a gente volta sábado que vem com muito mais assuntos, muito mais conhecimentos para você levar aí para sua sala de aula, para sua família, para os seus colegas e difundir educação. Afinal de contas, o Intervalo de Aula é o programa onde professores e professoras trazem conhecimentos e debatem educação. Até sábado que vem. Estude Pedagogia ou Administração à Distância na Faculdade Araguaia e aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade e a inovação de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da Terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Para você que deseja construir, planejar, preservar, gerar riquezas com sustentabilidade. Faculdade Araguaia. Para você que deseja se dedicar ao crescimento de empreendimentos públicos ou privados. Faculdade Araguaia. Para você que deseja criar, cuidar e inspirar gerações. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O time de futebol de salão feminino da Faculdade Araguaia foi campeão nos Jogos Universitários Sul-Americanos de 2017, que ocorreram em Bogotá, na Colômbia. Representar o Brasil em torneio internacional tão importante foi uma honra para a Faculdade Araguaia. Afinal, essa vitória é mais uma conquista do esporte goiano e brasileiro. É com orgulho que a Faculdade Araguaia parabeniza a todas as atletas e comissão técnica. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.